Olá, criança, tudo bem? Professor Nilton, do quarto ano, eu, a professora Priscila, a professora Rosimeire, aqui falando com vocês, passando aulas por aqui, leitura compartilhada. E nós temos trabalhado fábula, poesia, poemas que a gente leu aqui para vocês, e contos, Inclusive o ano começamos falando sobre contos tradicionais, tá bom? Então, nossa aula de hoje terá um conto que nós gostaríamos, todos os quartos anos, farão uma reescrita. Quarto ano A, B, C e D aqui do Dulce. E vocês farão uma reescrita, tá bom? É um conto interessante. A gente começou o ano falando, como eu disse, sobre os contos tradicionais. Então, os contos tradicionais eram contos passados, histórias contadas de pais para filhos, que atravessaram gerações e chegaram até os livros. Inclusive, algumas dessas histórias vocês já leram aqui na escola. Este livro aqui, o livro laranja, que vocês têm acesso aqui na escola, todas as crianças têm acesso. Vocês já ouviram muita história bacana e já leram aqui com a gente. A atividade de hoje, a gente gostaria que vocês fizessem uma reescrita, tá bom? Então, assim, processem tudo que você vai ouvir do conto que eu vou ler, Os Sete Corvos, e vocês vão, dos Irmãos Grimm, tá? Então, o título é Os Sete Corvos. Vamos entender quem são os Sete Corvos e por que Sete Corvos relacionam com essa história. Aí vocês vão escrever a história, lembrando que nós sempre explicamos, história tem início, meio e fim. Então você tem aí como se fosse parte A, B e C, que é onde começa a história. Existe o início da história, onde a gente esclarece tanto o ambiente onde a história acontece, quanto as questões dos personagens, das relações entre os personagens. Então a gente entende que o início da história é esclarecendo onde ela se passa, em que tempo e qual o ambiente, se é falando de uma família, se é falando da relação de mesmo sendo algo coletivo, que tipo de espaço que que época, o que acontece. No meio, ou quando você fala princípio, meio e fim, quando caminha para o desencadear do conflito, nós temos exatamente este momento onde as coisas que a gente vai entender nas relações que se sucederam vão provocar esse conflito. E no final você vai dar um desfecho, Ao final você vai dar um desfecho para a história. Como você vai fechar a história e não pode mudar a história, faça uma reescrita para a gente e poste, tá bom? Anexe lá no Google Classroom, tá bom? Sala de aula. Tudo bem? A atividade será essa de hoje. Então, este vídeo, para não ficar pesado, estou mandando agora e vou mandar outro videozinho que será o vídeo do texto, tá bom? Beijo.